Dani, Bom, o Rafa acrescente. aí tava falando, né, de algo que ele viu, então eu vou trazer aqui um fato, né, uma coisa que, assim, por ser, vamos dizer que triste, né, pelo que aconteceu, mas que foi muito bonito no final, né, eu acho que o Rafa deve ter visto, você também deve ter visto, né, é que foi na prova de 5.000 metros da Rio 2016 feminina, né, que aconteceu no Engenhão, então a neozelandesa Embly, ela tropeçou e caiu involuntariamente em cima de uma norte-americana, né, de Agostino. E aí ela teve uma torção no tornozelo esquerdo, né? E aí as duas continuaram a prova tranquilamente, né? Faltava poucos quilômetros para o final da prova, né? E aí a norte-americana, ela caiu, que ela estava sentindo muitas dores. E aí a neozelandesa, de vez ela continuar a prova dela, né? Ela parou e foi ajudar a norte-americana, né? E aí, claro, elas não ganharam, né? Porque elas chegaram em penúltimo e último lugar, mas elas ganharam um prêmio do COI, que é chamado de Espírito Olímpico. Então, assim, aquela cena, cara, foi muito assim, o Engenhão. É o espírito olímpico de fato, né, E cara? exatamente, o Engenhão, cara, quando que elas cruzaram a linha de chegada, o Engenhão inteiro gritou e aplaudiu. E assim, eu até me arrepio de falar, porque eu vi aquilo, sabe? Eu gosto muito de acompanhar o atletismo, por mais que quase sempre é no mesmo horário da natação, que é algo que eu gosto bastante também, sempre que tava no intervalo da natação, assim, de uma prova e outra, ou de uma premiação e outra, eu sempre tava vendo o atletismo. E foi bem nessa hora que eu assisti aquilo, eu fiquei tipo, meu Deus, assim, sabe? Mas aí, tipo, meses depois elas ganharam esse prêmio do COI. E foi com certeza que bem merecido, né? E reconhecido. E Só acho que a gente pode pra. falar de alguns marcos, Rafa. Por exemplo, o Pan-Americano teve Oscar Schmidt com o Brasil, teve o Duran Team dos Estados Unidos, teve Monique também, que foi uma coisa muito triste também que aconteceu, aquela tragédia. Enfim, continue, Rafa. Só pra pontuar um negocinho, eu falo que o momento mais marcante que eu vi foi do César Cielo. E às vezes, assim, a gente vê um. Às vezes os caras fazem ranking, comentaristas fazem ranking, botam os brasileiros lá em cima que a gente fica sem entender. Eu tô me sentindo meio que nisso, sabe? Eu tô falando do momento mais marcante pro time brasileiro, mas é porque é uma coisa afetiva, cara. É do seu Sim, país, é o cara que você tava torcendo. Mas foi assim, foi que nem o Petson tava Senna, por falando exemplo. no começo, né, de que assim, vocês homens, não todos, claro, tem essa visão de mais de favoritismo, patriotismo. Eu, tipo, como eu gosto de acompanhar tudo e naquele momento, tipo, eu tento ser o máximo possível imparcial com a minha torcida. Claro que Brasil ganhou aí é festa, né? Óbvio. Mas, assim, naquele momento, cara, eu lembro que eu fiz a publicação de um post, desse post, e aí eu tinha colocado a imagem, né? Assim, cara, teve um alcance muito grande, muito grande. E, tipo, tinha brasileiro competindo, tipo, no meio lá, lançamento de dardo, por exemplo, de disco. E, tipo assim, por mais que tinha brasileiro ali na prova, cara, a galera, assim, ficou tipo, uau, né, sabe? Teve um alcance muito bacana também pelo momento em si. Mas, assim, claro que eu também tenho aquele meu lado mais torcedora, né? De Apaixonado. Isso, claro, com certeza. Tanto que eu trago uma curiosidade que o primeiro atleta olímpico brasileiro a conquistar uma medalha de ouro foi o Guilherme Paraense, né? Com um tiro de pistola rápida na Bélgica, em 1920. Então, assim, não é só porque, tipo, eu sou muito patriota, você não é. Mas, assim, é umas coisas, sabe? Que naquele momento eu achei que era, assim, o ápice, assim, do esporte, sabe? Também teve o caso do Vanderlei, né? Que ele também ganhou um prêmio, né? Porque ele perdeu a prova, ele estava liderando com 150 metros, se eu não me engano. E aí teve o caso do padre, né? Que agarrou ele lá, ex-padre, não sei. Agarrou. Sim, eu estava querendo lembrar dessa. Então. E aí teve, né, esse padre aí, o Neil, que acabou segurando, né? Atrapalhando o Vanderlei, empurrando. Então o Vanderlei, ele
claramente ele não ganhou, ele ficou em terceiro, mas ainda assim ele subiu com muita humildade no pódio, ele recebeu, ele beijou aquela medalha, comemorou pra caramba. E aí ele ganhou a medalha, né, do Pierre de Coubertin, que sendo o único latino-americano a receber esses prêmios, né, que é o que demonstra esse verdadeiro espírito esportivo mesmo, né, umas coisas assim bem bacanas, não só de ver essas conquistas, assim, esses marcos de estrangeiros, mas também tem esses marcos com o brasileiro, como o Rafa mesmo, né, falou que para ele é o do Cielo. Rafa saiu, entrou de novo. Chuva aqui, cara, minha internet é de papel. Só para completar aquele negócio que eu falei sobre o brasileiro, mas, cara, é um prazer imenso a gente viver nessa época. A gente viu o Usain Bolt, a gente viu o Michael Phelps, cara. E, não é brasileiro, não importa, cara. Tipo, nas Olimpíadas do Rio, tava lá o Galvão narrando a prova da natação do Michael Phelps, narrando a prova de atletismo do Bolt e torcendo pros caras. Porque são os maiores da história do esporte que eles praticaram. E a gente é agraciado por ver esses caras ao vivo fazerem o que eles fizeram. Sim, acontece também com a Simone Biles, né? Por exemplo, da ginástica. O Ted Riné. Cara, aquela menina, quando ela deu a entrevista falando que ela não ia ser a próxima Phelps ou a próxima Bolt, ela falou que ela ia ser a primeira Biles. Cara, aquilo ali foi, tipo, uau, sabe assim? Muito, muito bacana, né? São vários marcos, assim, muito, muito interessante pra gente ver. A gente faz uma pauta sobre os assuntos, mas a paixão de falar sobre um leva um assunto, outro leva outro, e a gente passa horas falando. Você tinha falado sobre o basquete, né, em Indianápolis. Indianápolis foi em 1987. O Brasil ganha dos Estados Unidos nos Jogos Pan-Americanos na casa dos caras. Às vezes eu particularmente, eu acho às vezes isso um pouco exagerado. Eu particularmente falando. Porque, tipo assim, não era... Os caras não jogavam contra o Michael Jordan, contra os caras da NBA. Tinha um jogador, que era o David Robinson, que foi um cara espetacular, sabe? Acho que a grandeza, na maioria... Rafa, não perde... Então, claro que não é enfeite para falar que ganhou da NBA em si. Existe uma importância... Ficou gigante depois disso, né? Existe uma importância por trás disso muito maior. Porque, assim, o Brasil não ganhou do time principal dos Estados Unidos. Mas naquela época, não podiam jogar jogadores da NBA nas Olimpíadas. E o que se fala é que, por causa da vitória do Brasil, que se possibilitou dos jogadores da NBA jogarem, porque viu que, não, peraí, a galera tá superando os caras da NBA, não, bora acho que colocar os melhores. Os americanos no basquete, eu acho que eles acreditavam que o 10º time deles ganharia em qualquer outro. Foi o que aconteceu em 2004. Tipo, eles não foram com o melhor deles, o time principal deles. Perderam o jogo na fase de grupos, perderam na semifinal, ficaram com a medalha de bronze e campeão foi a Argentina, com Manu Ginóbili e Luiz Scola acabando com tudo. Foi muito por causa dessa prepotência. E aí, por causa da vitória do Brasil, né, em Indianápolis, que surge o Dream Team, que é, para muitos, o maior time da história. Eu acho que poderia ser ainda maior. A gente pega ali o Magic Johnson, já pós-anúncio do HIV, então já não era o melhor Magic Johnson. A gente pega um Larry Bird, que já estava encerrando a carreira na NBA, então longe de ser o melhor Larry Bird, mas aí você tem o Magic Johnson voando, você tem o Charles Barkley voando, você tem ali como pivô ali o Shaquille O'Neal, você tem o Pat Ewing, são caras que estavam voando. Eu acho que se, por exemplo, se fosse liberado isso nas Olimpíadas de 88, cara, eu acho que a gente teria o maior time da história em 88. 92 acho que ainda é um pouco abaixo do que seria um time de 88. Aí 2004 acontece aquela tragédia, 2008 eles voltam com um novo Dream Team, que é o Reed Team, que é o Redemption misturado com o Dream. E aí os caras vêm com Chris Paul, Kobe Bryant, Carmelo Anthony, LeBron James, Dwight Howard, os melhores da NBA,
E é um novo Dream Team que se forma em 2008. É pouco falado, cara. Mas é um time que... Eu não vou dizer que bate de frente com os de 92, porque os nomes, né? Mas você tem o Kobe Bryant, que é um dos maiores da história. Você tem o LeBron James, que é considerado o melhor ala da história. E com certeza o LeBron James de 2008 levaria vantagem sobre o Larry Bird de 92, sabe? Ah, com É um time certeza. que... eu acho que talvez o Dream Team batesse, mas outros times acho que nenhum bateria esse de 2008 também, da seleção americana. Certo, Rafa. Dani, Só um adendo rapidinho. por favor. Já que a gente está falando aqui de Brasil, PAN, basquete e tudo mais, recentemente, né? Inclusive ano passado, após 28 anos, o Rafa já sabe do que eu tô falando, né? O Brasil, ele venceu os Estados Unidos e conquistou o ouro, né, no basquete feminino, cara. E assim, a última vez que o Brasil tinha ganhado, tinha Hortência, né, Magic Paula. E foi em 91. Imagina, não era nem nascida, gente. Foi um dos dois ouros do Pan-Americano que eu mais comemorei. Foi esse e Cara, o do João Menezes, que é do tênis, porque assim, a gente não tá numa fase muito boa no tênis, né? E a gente ganhar fofinho. uma medalha de ouro no tênis no Pan-Americano, mas a do Brasil do basquete, cara, a gente ganhou das americanas. Nossa, Não foi o time sim. principal das americanas novamente, mas, cara, Não, era os Estados Unidos. era. E E ponto assim, final. cara, eu joguei, né, na seleção brasileira de base. E assim, Rafa, eu conheço super a Isabela Sangali. Assim, cara, quando elas foram campeãs, eu fiquei tipo. Eu fiquei em estado de choque, cara, porque assim, pra quem joga, pra quem conhece as meninas assim, você fica assim, cara, uau, né? E assim, foi um momento que, sem dúvidas, né, o basquete do Brasil feminino vinha bem capenga há muito tempo, muito tempo. E aí, com a chegada do José Neto, aí que começou a andar melhor as coisas, né? Teve quase uma chancezinha aí de não ir pro PAN, mas. Não, para os Olimpíadas ou pro PAN? Não lembro, mas foi por um desses. Mas acabaram conquistando a vaga. E aí, assim, foi um ouro muito comemorado, cara. Foi muito. E assim, era Eu um E jogo a que, gente esqueceu de cara, citar o. o vôlei, né? O vôlei também é algo muito que a galera Então, se eu vou falar, apaixona. assim. Eu cheguei Nossa, agora. Aham. Giba, as meninas, enfim. Nossa. Mas continue, Danilo, eu acabei interrompendo. Acho que Tranquilo. cortou aqui, eu acabei não Mas te escutando, me assim, perder. para vocês terem uma noção, né? O Brasil ele foi para o intervalo de jogo contra os Estados Unidos ganhando por um ponto só, né? Então imagina que assim as meninas elas não são, posso até colocar que elas não são tão preparadas como os Estados Unidos, né? Porque nos Estados Unidos eles têm essa coisa de jogar na escola, high school, universidade e tal. E aqui no Brasil a gente não tem esse incentivo, né? A gente não tem incentivo algum, sabe? E aí elas terem ganhado ainda dos Estados Unidos, cara, foi. Comemorei e, bastante, foi bem, bem lindo, assim. cara, eu não sei, eu não posso dizer assim no macro sobre a valorização desse ouro. Mas, assim, pelo menos no nosso público, o que a gente viu a galera valorizar essa conquista, acho que foi um dos nossos tweets mais que teve maior engajamento. A gente botou lá, Sim, né, a lista dos nomes das atletas, botou lá, vocês são de ouro. Cara, o Inclusive, tanto Dani de vai retweet que falar isso aí, teve. foram trend tops, não foi do Canadá, Dani? Conte essa história pra nós aí, Dani. ah, certo. Então, o perfil ele já teve, né, como eu comentei antes, de ser o segundo mais que comentou as Olimpíadas do Rio, nas redes sociais e tudo mais. Acontece que 2 anos depois, o perfil ele acabou ficando no Trend Talking do Canadá, quando estava acontecendo as Olimpíadas de Inverno, né, da Coreia do Sul. Quando a gente estava comentando sobre o hóquei no gelo. Gente, em particular, é um esporte que, assim, eu não tenho muito interesse de acompanhar, de assistir, porque eu não vejo graça, é só as pessoas correndo atrás com um taco, e assim, tem muita pancadaria, né? Não fala isso, gente, pelo amor de Deus, que é a mesma coisa que falar que futebol é 22 anos correndo atrás de uma Foi a bola que deu primeira certo. coisa que me veio na mente. Volta que Então, chama. assim, é algo que eu não vejo graça, né?
E aí, cara, aí eu falei, não, eu tenho que fazer um trabalho legal, porque eu não gosto, mas tem gente que acompanha, né? Então, eu acabei, tipo, acho que era umas 3:30 da manhã, pra vocês terem noção, né? Já a noção mesmo, por conta do horário. Não tinha muito engajamento, e aí acabou que eu fui recebendo notificações, e foi, assim, um choque, né? Porque eu fiquei, ué, como assim, né? Aí quando eu fui olhar, tinha, acho que um jogador canadense, mas acho que ele não tava jogando, acho que ele não tinha ido. E ele acabou retweetando, e assim, eu fiquei tipo, cara, como assim, né? Então, assim, são coisas que o esporte proporciona, por mais que sejam bem pequenininhas assim, que deixa o coração da gente que gosta, que acompanha e que faz um trabalho legal, bem quentinho, assim. Foi uma experiência muito bacana. E é justamente sobre isso que eu quero fazer a próxima pergunta. Para vocês citarem um momento triste e um momento feliz que vocês acompanharam nas Olimpíadas. Eu começo, por favor. O meu momento triste, sinceramente, foi 2012 em Londres. Brasil e México. Aquele Peralta, o mexicano, faz 2 gols no Brasil, vira e a gente perde o título, a medalha de ouro. E em 2016, Rio, obviamente, Brasil e Alemanha, toda aquela revanche, para mim foi o momento mais feliz. Agora eu quero saber de vocês. Cara, Vai lá, vou Márcia. começar, viu, Dani? A gente até falou isso antes, né? Pra mim, o momento mais triste, acho que foi a segunda Olimpíadas que eu acompanhei. Foi o terceiro. Meu primeiro momento olímpico, acho que foi 2007, no Pan do Rio. E aí depois veio a Olimpíada de Verão, de 2008, e Vancouver 2010, Olimpíada de Inverno. E logo no comecinho, cara, acho que não tinha nem começado as Olimpíadas ainda. Tava só nos treinos. Teve um acidente lá no Luge, que é uma competição que é tipo um trenózinho, que o cara deita no trenó e faz lá um trajeto a 140, 150 por hora. E aí um atleta da Geórgia, o Nodar Kumaritashvili, ele perdeu o controle. Gostou Acertou o do nome? nome. Kumaritashvili? Ele É, pronunciou ele, certinho. ele perde o controle do Lude, ele é arremessado para fora da pista, cara. E assim, tem vídeo disso no YouTube, mas para quem não tá acostumado, é melhor não assistir. O cara é arremessado contra a pilastra e acaba vindo a óbito. Foi a última morte que teve em Olimpíadas foi essa. E assim, foi logo no início. Então, passou a Olimpíadas toda assim, com aquele clima, sabe? A galera lembrando daquele acidente, daquele incidente. E foi algo bem chato. Dos que eu vi, acho que foi o pior momento assim que aconteceu. Mais feliz agora, Rafa. Deixa a gente feliz que a gente ficou triste agora. Cara, eu acho que o mais feliz eu falei, né? O Cielo, eu não consigo ver outro momento mais marcante pra mim nas Olimpíadas, pra mim assim, de que eu vi do que o Cielo, cara, porque sabe, o Brasil já é tão complicado de ganhar medalha nas Olimpíadas e tudo. O cara vai lá e ganha um ouro pra gente. Eu acho que 2020 vai ter muitos momentos felizes. 2021, porque vai ter esportes agora que vão entrar. Eu acho que a gente vem forte no surf, por exemplo. Medina e Ítalo Ferreira, acho que pode vir até, quem sabe, um ouro e uma prata. Skate também, cara. Tem umas gurias lá no skate que a gente tem chance de ter ouro, prata e bronze, sabe? Nas Olimpíadas ano que vem. Então acho que tem Acho que o muitos momentos futebol felizes também que vem vão vir forte, né? ainda. Cara, é difícil dizer. É difícil dizer. Porque Porque o grande time do futebol, eu acho que corre para ser Alemanha e Brasil, né? Então, é porque assim, por exemplo, na Olimpíada de 2016, a Alemanha não usou, acho que nenhum jogador acima dos 23. Sim. E o Brasil sempre usa o máximo que pode. A gente tem que ver como que vai chegar. Tem essa polêmica aí, como adiou o ano. Estão falando que vão aumentar o limite, ainda não foi confirmado, mas queriam aumentar o limite para 24 anos dos jogadores, porque teriam jogadores que iriam agora e que não poderiam ir ano que vem. Então a gente tem que ver muito como é que a seleção vai chegar na época da Copa, né? Então é muito difícil da Copa, das Olimpíadas. É muito difícil falar isso com anos de antecedência assim sobre favoritismo e Olimpíadas no futebol. Bom, o meu, assim, minha momento triste mesmo das Olimpíadas foi o primeiro dia da competição da ginástica artística, que um ginasta francês, eu acho, se não me engano, ele foi fazer o salto no cavalo
e ele caiu de mau jeito e teve uma fratura exposta na perna. Assim, tem vídeos, mas não é aconselhável ver, porque é muito feio. E, cara, imagina você se preparar 3 anos, né? E aí você chega o primeiro dia da competição, né? Você tem uma fratura exposta. Então, assim, aquilo lá, quando mostrou ao vivo, cara, se eu não me engano, acho que a Sport TV até cortou muito rápido a câmera, porque era deprimente a imagem. Como eu falei, o meu momento, assim, que eu mais gostei mesmo, assim, que me marcou bastante, foi o caso da norte-americana e a neozelandesa, né? Eu já comentei com vocês, que eu acho que foi um momento de fair play, né? Bem, bem lindo, assim. Acho que foi basicamente isso, mas de tristeza, acho que na Copa, ó, tô igual o Masca já. Nas Olimpíadas do Rio, teve mais uma pessoa que se machucou, acho que foi do levantamento de peso, se eu não me engano, que quebrou o braço, né? Acho que foi isso. Então, assim, além de ter sido ter vários momentos, assim, bons, bacanas, né? Teve momentos também bem tristes, né? Para atletas que, tipo, tava iniciando ali, né? O primeiro dia de competição. Eu acho que, assim, para o público geral, quando você perde uma medalha, alguma coisa assim, a pessoa que só assiste às Olimpíadas, assim, é triste por causa daquela decepção. Mas para quem acompanha, assim, o dia a dia, toda a preparação do atleta e chega no momento chave, tem uma lesão, cara, não foi um dia perdido, foram anos perdidos, sabe? E isso Exatamente. machuca demais. Exatamente, cara. Só para o Assim, público saber, a gente já está quase meia-noite aqui conversando sobre esporte. Pra vocês verem, acho que é o vídeo mais longo que vai ser do canal e a gente está continuando aqui. Continue, Dani. outro momento, assim, bem bacana, né, de falar aqui, é o vôlei feminino do Brasil em 2012. Quem lembra? Que jogo, gente, sério. Aquele Contra a jogo, Rússia, né? isso. Cara, a Jaque, amorzinha linda, maravilhosa, cara. Aí, por exemplo, o vôlei é um esporte que tem um momento triste e momento maravilhoso. Tipo, já teve jogo da gente estar na. Foi o masculino ou foi o feminino, Dani? Aquele 24-19? Acho que foi o feminino. Cara, a gente tinha 5 match points. Acho que foi contra a Rússia também. Essa partida foi a vingança daquela. Foi a revanche. A gente tinha 5 match points para ir para a final, se eu não me engano. 24-19. O Brasil vai lá e toma a virada e perde para a Rússia. E aí na Triste. Olimpíada seguinte, as meninas vão lá e ganham da Rússia, a gente leva ouro. Cara, o esporte é uma coisa que tem muita reviravolta, assim, é uma montanha-russa muito louca. Gente, já É que maravilhoso. eu toquei no assunto aí do vôlei, e a despedida de ouro do Serginho das Olimpíadas na Rio 2016? Serginho é fantástico. Cara, demais, demais. Ganharam, né? O Brasil ganhou de 3-0 da minha saudosa Itália. Serginho é a figuração do Mas, assim, guerreiro cara, brasileiro. Serginho é top. aquele jogo foi demais. Assim, eu gosto muito da Itália, né? Por motivos óbvios. Mas é claro, né, que eu tava torcendo pro Brasil, até porque o meu perfil né, faz a cobertura mais do Brasil. Claro, né, que faz de todos os outros. Mas, assim, aquela vitória foi muito merecida, cara. Ele merecia uma despedida das quadras com uma medalha de ouro no peito. Tanto que conseguiram, né? Foi um 3-0 bem, bem E bonito. que legal que o vôlei é valorizado no Brasil. Assim, claro que não é no nível do futebol, mas em Eu relação acho que aos é mais outros valorizado do que o esportes, cara, basquete, viu, Rafa? sim, no Brasil Ah, sem sem dúvida. dúvida. No Brasil sem Tanto dúvida. eu acho mais que é por conta, tipo, de ter Superliga, né? Superliga. Tipo, não tem. O NBB, por exemplo, não é. E a LBF acho que não é tão valorizado, por exemplo, como a Superliga do vôlei. O monopólio do Flamengo dificulta também, né? Porque o Flamengo ganha tudo. Até que nos últimos anos, o Brasília, por exemplo, sempre vem Sim. bem. Eu confesso Bauru sempre que joga bem jogos Bauru, que é também. eu verdade. assisti, jogos da NBB que eu assisti completo foi quando o meu time do coração estava jogando, né? Que foi o Vitória, que teve uma época, chegou até os playoffs e tal. Foi a época que eu acompanhei, mas confesso que a NBB até não é muito divulgada, pra ser sincero, Ah, no Brasil. se NBB não é tão divulgado, imagina a LPF, né? Pois é. Sim. E assim, Degradante. sobre essa questão da valorização,
Por exemplo, assim, a gente não vai comparar o futebol com o vôlei, claro. Mas, Não dá. cara, o tanto de gente que conhece o Serginho, o tanto de gente que conhece a Fabizinha, a líbero, uma das melhores da história, talvez a melhor líbero da história. E tipo, Sim. cara, a Giba, gente. O Giba, eu lembro, eu tenho 21, eu sou de 98. Mas eu Giba lembro da dele. seleção, eu lembro de 2004, cara, assim, não foi uma Olimpíada que eu acompanhei, como eu falei, tipo, o meu contato maior começou em 2007, no PAN, mas 2004, eu lembro que tinha o Ricardinho, que tinha o André Nascimento, o André E, Heller, que tinha o Giba, que tinha, enfim, o Gustavo. Eu lembro que eu odiava o Gustavo porque parecia que o Gustavo só sacava na rede ou pra fora. O irmão do Murilo. E, cara, é uma coisa que me marcou também, assim, tipo, e eu creio que, tirando o futebol, é o esporte, assim, que mais, não que o brasileiro mais acompanha ou coisa do tipo, mas é o que o brasileiro mais torce, assim. O brasileiro é fã de vôlei. Eu acho que a gente pode até falar que a gente vê bastante disso, né? Quando tem, por exemplo, a Liga das Nações, né? Que é o antigo Grand Prix, né? Então, assim, a gente vê bastante que a galera super interagem, né? Quando, tipo, a gente tá Então, comentando sobre vôlei. nos próprios jogos de clubes no Brasil, tipo, a gente sempre viu a Globo transmitir Osasco e Rio na final da Liga Feminina. Era todo ano, Osasco e Rio, Osasco e Rio. E tipo, a gente assistia os Hum, jogos, às vezes passa no Sport TV a e eu Superliga e acho tudo. Os que jogos são cheios, cara. no O estádio esporte sempre tá em cheio. si, no quando, por esporte em si, exemplo, é Minas e Praia Clube, por exemplo, né? Nossa, Cara, sim. lotadaço. o E agora Sesc sim, também, no esporte em interrompeu, si, o infelizmente. brasileiro é muito patriota. Se você observar a Fórmula 1, por exemplo, na época de Senna, nossa, as pessoas ficavam ansiosas para chegar no domingo de manhã para assistir Senna. E isso hoje em dia a gente não vê com tanta frequência porque a falta de brasileiros, a carência. Enfim, eu acho que o brasileiro é muito patriota no quesito esportivo. Né? Jogar good, Brasil e Estados Unidos, eu acho que a gente está ali para assistir e torcer. Né? Claro que em good a Que, gente vai ganhar, tá? um Por exemplo, favor. eu acho que o brasileiro nunca tinha assistido nada, nunca tinha nem ouvido falar da canoagem. Sim, o Aí chega o Isaías, Verdade. Isaquias Queiroz, chega Isaquias agora. Dias. E aí a galera agora tá torcendo pro Isaquias Queiroz ganhar um ouro e tal. É muito disso também. Sim, sim, sim. Agora para a gente, a última pergunta que vai se estender, obviamente, porque é um assunto polêmico. E como é o mais polêmico, eu deixei por último. Dani adora uma polêmica, ela vai responder primeiro. Como em 2021 a gente vai ter Olimpíadas, né, previstos pelo menos, a gente espera que tenha. Qual o impacto da pandemia, Dani e Rafa, no esporte em si e principalmente no Brasil? Tanto esportes olímpicos como esportes como um todo, né? Certo. Bom, eu acho que, assim, vai prejudicar super, né? Como a gente estava falando agora há pouco, né? De valorização e tudo mais, de ter incentivos e não ter. Acho que o Brasil, ele pode chegar nessa Olimpíada de 2021, se tiver, né, numa situação, assim, bem triste. Acho que não vai ser bom para o Brasil. Acho que a gente não vai ter bons, bons desempenhos, né? Acredito que nas modalidades coletivas talvez tenham um desempenho ok, mas acredito que nas individuais, acredito que a gente não vai ter, né? Porque assim, a gente tá há 4 meses praticamente, né, de quarentena, então assim, agora que está começando a ser liberada essas atividades físicas, mas ainda assim com restrições. E eu acredito que eles não vão ter um tempo adequado de estar preparado para a competição, né? Então, acho que não só para o Brasil, mas para outros países também, que principalmente quem está tendo a segunda onda aí do coronavírus, né? Então, assim, que vai ter que fechar de novo tudo, entrar em isolamento. Lisboa, por exemplo, está sendo fechada novamente, inclusive vai ser o palco das finais da UEFA Champions League, que é algo que preocupa, porque fechou novamente, né? Então, Então, e o COI estava até planejando, ia mandar 200 atletas agora entre julho e dezembro, porque lá em Portugal a coisa já estava mais amenizada, né? Então ia mandar todo mundo para lá para poder treinar lá, para poder praticar o esporte lá, porque aqui no Brasil hoje é inviável, não tem como, né? Impossível praticamente. sim. Então, assim, eu acho que não só aqui no Brasil, né, como você perguntou, mas acredito que
como todos os países participantes num todo, vai sair desfalcado, né? Claro que quem saiu antes da quarentena, do isolamento, ou que teve recursos para treinar em casa, né? De um modo satisfatório, eu acho que vai ter uma leve vantagem. Mas acredito que não o bastante. Sim. Rafa? Cara, é difícil porque a gente viu. Os Estados Unidos é um caso que eu estou muito curioso para saber como vai ser, porque Estados Unidos, se a gente fala que o Brasil é um país continental, Estados Unidos é um absurdo de grande. O pico mundial estava sendo em Nova York. Cara, Nova York teve acho que mais de 3% da população infectada, o estado de Nova York. E se a gente acha que tá ruim aqui no Brasil, na questão assim de ter muita gente e tal, Nova Imagine York lá, tava uma né? loucura, tava uma loucura. A gente tem acho que 0,5% da população infectada. Imagina ter 3%, imagina ter 6 vezes mais. A gente tem 1 milhão de infectados. Imagina ter 6 milhões. Era mais ou menos o que Nova York estava passando. Aí agora lá nos Estados Unidos, tipo, Nova York já amenizou, acho que ontem, se não me engano, foi apenas o 12º estado com mais casos. Mas agora já está começando a mudar e está indo para Flórida, está indo para Califórnia, está indo para Michigan. E Então, rapidinho, Ralasca, agora Uhum. você citou na Flórida aí, e tem também essa volta da NBA, né, em Orlando. Sim. Acho que, assim, eu acredito que não tenha, que não vai voltar por agora, né? Porque, assim, a gente vê que muitos estados que estavam ok, que estava começando a passar pela essa fase 1 da reabertura, né? Eles estão tendo uma segunda onda e, tipo, os números aumentando, né? Diariamente. tanto que nesses últimos dias, tipo, a quantidade de casos no mundo foi recorde. Tava todo dia batendo recorde, 180 mil casos, 170 mil no mundo. Então, Sim. agora eu não sei, Dani, nessa parte, eu acho que tem muita gente que vai querer levar as coisas no peito. Tipo, por exemplo, o UFC, cara, o UFC voltou no meio sabe, no meio da parte pior que estava nos Estados Unidos, o UFC voltou com o aval do presidente e tudo. É basicamente o E Campeonato Carioca aqui, né? então, mas o Campeonato É, Carioca ainda tá tendo resistência. O UFC botou lá e acabou. Tá tendo evento sempre lá, toda semana quase tem evento do UFC, sabe? Tá uma loucura, tá um caos total, um caos estourado. E o Dana White é um cara maluco. O cara falou que se fosse preciso, o presidente pedisse que ele ia Dana botar os White, se você estiver lutadores. assistindo, por favor, me desculpa, Dana Rafael. White é o presidente de operações Ele do pode estar UFC. assistindo o vídeo, Rafa, pede desculpa. Nada. Pô, não dá não, ele tem umas coisas muito polêmicas. Apesar de toda a bagagem ruim que o John Jones carrega, eu gosto muito dele. O Dana White, cara, o Dana White briga com todo lutador que mostra ser grande no UFC praticamente, porque ele tem medo de ser do cara ser maior que a companhia. E o cara simplesmente falou: se for preciso, eu boto os lutadores pra tá lá no meio do protesto para impedir os protestos. Sabe? Tem uns caras que são muito loucos. Tem Graças uns a Deus caras eu que não são vi essa muito frase dele. doidos. E eu acho que tem alguns lugares que os caras acho que vão querer levar no peito, assim, sabe? Pode estar acontecendo tudo de ruim, pode estar o maior caos, mas os caras vão querer levar no peito. Tem competição voltando agora na Europa. Acho que agora na segunda semana de julho tem a Diamond League, que é a principal competição de atletismo, atletismo. que são etapas ao redor do mundo, né? Vai voltar agora em Zurique, na Suíça. Em setembro tem etapa que ainda não está confirmada da Copa do Mundo de Natação, lá em Singapura. Estão falando que vão cancelar, mas ainda não cancelaram. As coisas estão voltando lá na Europa, em parte da Ásia, mas de qualquer jeito o prejuízo já foi enorme, porque, tipo, Ah, com Copa, certeza. Copa do Mundo da Singapura. Se Copa do Mundo é a etapa da Copa do Mundo na Singapura, porque tem várias etapas ao redor do mundo. Se os caras voltarem, você pode ter certeza que não vai ter recorde nenhum. Porque, tipo, a galera não tá treinando, a galera não tá naquele. Não vai ter o Isso é importante desempenho. você falar, é verdade. Não vai ter aquele desempenho Sim. que teria se tivesse tudo normal, sabe? Vai cortar por baixo O, agora. então, se não me engano, foi o Bruno Fratos que estava lá nos Estados Unidos, ele falando que já estava há mais de mês sem entrar na piscina. Imagina para um cara de alto nível. Pensa, sei lá, um pianista. O cara
toca piano todo dia, horas e horas por dia. Um atleta de alto rendimento, ele treina todo dia, várias horas por dia, cara. Ele pode não treinar na pista, mas ele está treinando na academia, ou então está fazendo alguma outra coisa, mas está sempre praticando aquilo ali. Um cara que fica, um nadador que fica mais de mês, é como se ele tivesse, imagina agora aí, todos os competidores de alto nível do mundo estão voltando de lesão. É basicamente isso que está acontecendo, sabe? Tá todo mundo parado e quando voltar não vai ser naquele nível. Bora ver como vai ser nas Olimpíadas, né? A gente tem um ano aí ainda, um pouco mais de um ano, para chegar nas Olimpíadas de Tóquio. Mas eu creio que não vai ser, assim, questão de desempenho, não vai ser uma das melhores Olimpíadas que a gente vai ver, não. Então, quando eu falei que não seria uma das melhores, é mais focada nessa questão mesmo de desempenho, né? Porque, assim, tem muita gente parada, né? Por mais que alguns atletas tenham treinado em casa, fazendo treinos físicos e tudo mais, ainda assim, tipo, não é na mesma intensidade que ele estava acostumado antes, né? Dessa parada de meses aí que a gente já tá. Enfim, gente, passaria horas falando com vocês. Provavelmente quando a gente parar a gravação a gente vai continuar conversando. Mas enfim, um prazer falar com vocês. Enorme. Espero que na época das Olimpíadas, ano que vem, a gente possa também estar usando a oportunidade do canal Abade para falar sobre as Olimpíadas. Eu acho que é um projeto interessante que a gente pode desenvolver. Foi muito adorável, muito satisfatório, muito feliz em estar com vocês. No último eu entrevistei um advogado, uma brilhante advogada, estava de terno. Hoje eu vim toda a vontade de camisa da seleção brasileira. Eu e Rafa combinou, tá, gente? Para vocês. A gente combinou, ó. Eu vim de Olha amarelo, só! Dani perdeu a combinação, mas na próxima ela também a gente combina, viu, Dani? Tem que pegar aquele uniforme. Tá frio, gente. Tem que pegar aquele uniforme branco que a seleção jogou a Copa América. Para mim é o mais lindo que tem. Sim, é lindo mesmo. Gente, muito obrigado por vocês terem participado. Quero que vocês mandarem um abraço, um beijo pra mãe e pro pai aí que vão ver vocês. Vão ficar famosos, tá vendo? Então, façam as considerações finais e pra mim é uma honra tê-los aqui. Tá bom, vou começar. Bom, foi um prazer estar aqui há horas, né, falando, apesar de eu estar uma hora a menos de vocês, porque o fuso é diferente, mas mesmo assim tá meio tardezinho, né? É um prazer, né, tá falando com você. Eu com máscara nem tanto, porque a gente fala quase todo dia. E assim, né? Nada contra, mas só agradecer mesmo e divulgar o perfil. Sigam lá, gente. Eu sou legal. O Rafa nem tanto, mas eu sou legal. Sigam lá. É Olimpíadas _ Pare. Isso aí, ele vai deixar aí na descrição. Isso, pode deixar que eu... E aí, é isso. Só agradecer mesmo. Foi muito legal estar falando com vocês, né? Brincadeiras à parte, Máscara. É sempre muito satisfatório para mim falar de esporte, ainda mais por acompanhar várias. E é isso. E das outras oportunidades aí que tiverem, estaremos à disposição. Inclusive, gente, Dani é psicóloga, a gente vai falar muito sobre outras coisas também, sobre a área dela, mas hoje a gente resolveu falar sobre o que a gente ama, que é esporte. E é isso, meu Rafa, manda bala, filho. Cara, eu que lute, né? Estagiário Você só. que lute. Ô, Rafa, óbvio, né? Só pra gente falar um pouco aqui da regionalização, a gente tava explicando a Dani aqui, antes de começar, o que era barril, né? Muito bom. Barril e barril dobrado. Pois é, cara. Pra quem não sabe, eu sou de Salvador, o Peterson de Camaçari, mas a Dani é lá do Campo Grande, mas lá no Mato Grosso do Sul. Por isso que é uma hora menos do que a gente. Agora, ó, a gente tá terminando aqui 11h40 da noite, a Dani tá 10h40. Tá tranquilo pra ela. Tá mas enfim, foi um prazer também ter esse bate-papo. É sempre bom falar do que a gente gosta, do que a gente ama. E é uma das coisas mais prazerosas que existem é falar sobre esporte, cara. Então, sempre que precisar, estamos aí à disposição. Eu que agradeço, foi um prazer estar com vocês, vou deixar na descrição aqui. Rafa Mascarenhas, Daniele Gouveia, um prazer falar com... Gente, tem que mandar um abraço pro Ev, pra galera lá do grupinho. Fala, Dani. Não, falei, pode ir. Já falei demais. Só uma coisinha, ia ter uma outra pessoa que estaria aqui com a gente, né, Dani?
Verdade, gente. O Aécio de Paula, né? Ele é jornalista, mas ele faz cobertura no Torcida Brasil também, é perfil do Twitter, tá? E assim, é um perfil bem bacana. Eles têm o Torcida Brasil 1 e 2, né? Porque assim, um é mais patriota e o outro nem tanto. Então é bem bacana esse perfil. E também tem o Guilherme, né? Que é o Brasil em Toque, que é um jornalista top, né? É muito top mesmo. Nosso amigão, né, Masca? Que ele, assim, é uma enciclopédia de É uma falar sobre referência, né, pra gente que ama esporte, o Guilherme é incrível. demais, super, que é o Brasil em Tóquio, o perfil dele, muito, muito bacana. O cara simplesmente acertou a quantidade de medalhas de ouro que o Brasil teria no Pan-Americano, assim, tipo, exato, cara, sabe? Um Exatamente. mês antes de começar, ele falou: vai ser tantos ouro, vai ser tantas medalhas. O cara acertou, sabe? Então, o cara é espetacular. Assim, eu acho que é isso, né? Se o Aécio ver esse vídeo, né? Que com Vai ter certeza uma próxima oportunidade que ele vem vai estar participar postado também, no já deixa o convite perfil. aqui. Isso. Aécio, venha, é muito legal. Eu já tive a oportunidade de gravar vários podcasts com ele. A gente tinha um projeto de podcast sobre Olimpíadas, né? Mesmo sobre esportes olímpicos. Então, assim, é bem bacana, é muito enriquecedor essa troca, né? Essa discussão que a gente tem, as opiniões que a gente escuta, as outras visões, né? Então, é isso. Um abraço para vocês, gente. Um abraço, gente. Um beijo para todos que estão assistindo. Rafa, Dani, meus abraços e meus agradecimentos. E depois a gente vai fazer um vídeo falando de Messi. Esse foi uma hora, o Messi vai ser 2, 3 horas. Acho que você não vai se incomodar, não, né? Só Rafa não uma vai participar, coisinha. não, porque ele é Ronaldete. A galera também, a gente é do Olimpíadas on Fire, mas tem uma galera também que trabalha pra caramba nessa parte lá do surto olímpico, do Olimpíadas Todo Dia, do OTD, e são caras que também são espetaculares nessa Tem o parte de Olympic esporte Sports olímpicos. também. Tem uma galera, não é só a gente que cobre, não, tem uma galera boa que A segue gente essa parte descobriu, aí. né, logo Não, que não sigam a só a gente. gente, sigam essa É galera. isso. Ó, isso aí, ajudando São um assim os amigo. melhores, isso mesmo, são os melhores perfis que a gente segue e faz uma cobertura bem bacaninha, né? Tem além do surto olímpico, do Olimpíadas Todo Dia, tem o Olympic Sport também, né? Que é bem bacana, que é o do Everton, que inclusive tá no grupo com a gente, né, Masca? Muito, muito legal. Gente, um abraço. Muito obrigado por terem participado. Um Eu que prazer falar com vocês. agradeço. Tchau, gente. Até o próximo vídeo, hein? Tchau, beijo.